Olá pessoal, eu sou o Gilson e você está assistindo ao vídeo número 15 da nossa série PNL é aqui, falando sobre o curso de Practitioner em Programação Neurolinguística. Hoje, especialmente, eu estou falando de Luxor, do Egito. Aqui é a Avenida das Esfinges. Essas estátuas aqui são esfinges, é claro. Chama Avenida das Esfinges, eles não iam colocar aqui estátua de sereia. A esfinge é um monstro na origem, um monstro da mitologia grega, não é da mitologia egípcia. Esse monstro era formado de um corpo de leão, cabeça humana, na origem cabeça feminina, tinha inclusive seios ali naquele corpo, e asas de um grande pássaro. Muito bem. Era um monstro muito feroz, muito violento e altamente traiçoeiro. Ele devorava as pessoas. Mas ficou conhecido, passou pelo mundo todo e chegou aqui no Egito. Aqui no Egito, ele sofreu algumas modificações. Primeiro, as asas sumiram, tiraram as asas fora. Ele deixou de ser violento, deixou de ser traiçoeiro e passou a ser um ser benevolente. A esfinge do Egito é uma esfinge benevolente. Ela continua tendo um corpo de leão e a cabeça no Egito tomou várias formas. Você tem a cabeça, às vezes é carneiro, às vezes é uma cabeça de falcão, aquele bico, às vezes é uma cabeça de gato, e outras vezes uma cabeça humana, mas não é mais uma cabeça feminina. Agora, vocês podem observar, é a cabeça de um faraó. Essa avenida, ela tem 2.500 metros, 2,5 km, gente. É muita coisa, todos cheios dessas esfinges. A gente olha assim, parece que está dormindo, mas não, é a esfinge. Horrível essa, né, gente? Não ri não, por favor. Mas, então, essas esfinges estão ao longo disso aqui, aqui perto de Luxor. Aqui começa o templo de Luxor. Nós temos as cabeças de faraó. Lá do outro lado, no outro extremo, chegando ao templo de Karnak, elas têm a cabeça de um carneiro. Tudo bem? Portanto, é uma avenida muito bonita, muito frequentada por turistas, etc. E agora que eu já dei o meu show de mitologia grega e egípcia, etc., que eu aprendi tudo no Google, eu já posso falar do nosso caso, que é PNL. E que tem a ver com a esfinge. Porque a esfinge é uma metáfora. Cada parte da esfinge, desde a Grécia Antiga, desde o tempo mesmo de aquele estar lidando com deuses, a cabeça tem um significado, o corpo tem um significado, as asas de lá têm um significado. Esse significado é simbólico de muitas coisas ligadas ao ser humano. Ora, quando você pega uma determinada coisa para simbolizar outra, a gente diz que você está fazendo uma metáfora. Por exemplo, quando um marido fala com a mulher assim, mulher, meu Deus, você está rasgando dinheiro. Ora, não significa que a mulher está pegando as notas de R$100 e rasgando, não. Ele está querendo dizer que ela está gastando muito, que ela está sendo pródiga demais. Em outras palavras, você usa uns termos criados numa finalidade e que são utilizados em outra finalidade. Isso normalmente para dar ênfase ao que você está falando. E obriga o cérebro a fazer uma conexão em duas coisas por analogia. Em programação neurolinguística, nós usamos isso muito porque nós aprendemos com Milton Erickson a trabalhar com metáforas. Metáforas terapêuticas, metáforas motivadoras, metáforas educadoras, sempre sob a forma de histórias. Uma história completa. Bom, nós fomos criados, gente, com as histórias infantis. Jesus Cristo ensinava através de parábolas. La Fontaine publicou as fábulas do Esopo, todas elas com uma moral no final. Isso tem uma grande vantagem, porque mexe com a nossa cabeça. Vou dar uma ideia para vocês, eu vou contar para vocês uma historinha. Existem muitas histórias aí, metáfora, vamos pegar uma historinha. Vocês provavelmente já ouviram falar nela, é a história dos 3 porquinhos.
Era uma vez 3 porquinhos irmãos: Cícero, Heitor e Prático. O Cícero e o Heitor adoravam a farrinha, o Prático era mais velho, era o que tomava conta da turma, tinha a cabeça no lugar, mas os outros dois não. Cícero e Heitor gostavam de dançar, pular, brincar e rir, não fazer nada, e o Prático é que cuidava da vida deles. Muito bem, estava ali tudo bem quando chegou-se uma notícia interessante. Uma grande fera, um lobo terrível. Um lobo que estava vindo, que parece que ele veio da Ásia, veio dizimando a Ásia, depois entrou na Europa, dizimando a Europa, estava atravessando o Oceano Atlântico, já estava chegando na região dos 3 porquinhos e eles tiveram a notícia: ele vai matar todo mundo e ele vai devorar porquinhos, etc. O Prático logo se preocupou: gente, nós precisamos de arranjar nossas casas, nós precisamos de nos proteger, nós precisamos de fazer um isolamento social. Os outros 2 porquinhos riram, falaram: que é isso, está com medo? Coisa é um lobinho à toa. O Cícero falou: esse lobinho aqui eu escondo rapidamente, eu fico livre dele. O Heitor, por sua vez, falou: eu enfrento esse lobo com esse meu passado de atleta, eu consigo enfrentar, é um lobinho à toa, não vai fazer nada com a gente. E começaram a dançar gritando: quem tem medo do lobo mal dançando. E o Prático foi fabricar a casinha dele. Muito bem, mas ele tanto insistiu que os outros 2 também resolveram construir uma casa para se proteger do lobo que já estava chegando. Esse lobo, à medida que ele chegava, as pessoas morrendo, as coisas crescendo, sabe o que acontece? Os porquinhos viram que precisavam fazer uma casa. O Cícero imediatamente juntou um punhado de palhas que tinha ali do lado e fez uma casinha de qualquer jeito, ali pregando uma palha na outra com um grampeador, juntou, protegeu-se e falou: bom, estou protegido, o lobo não me pega mais, estou aqui na minha casa de palha. No Brasil ele ganhou o apelido de palhaço por causa disso. O Heitor correu lá para o seu local e falou que eu preciso de construir minha casa. Aí ele pegou uns gravetos de madeira aqui, um pedaço de pau ali, uns galhos ali, foi juntando, fez uma casa de madeira mesmo, de pedaços de paus, e foi ali para dentro. Por isso mesmo ele ganhou no Brasil o apelido de Palito. O Prático já foi melhor. O Prático era engenheiro, estudando também arquitetura. Então ele examinou a resistência dos materiais e na hora de construir sua casa, ele resolveu seguir a ciência e a técnica e fez uma casa de pedras muito bem montada. Ok. E o lobo chegou. Quando o lobo chegou, e procurando, cadê o porquinho, ele viu aquela casa de palha e o porquinho lá dentro, o Cícero, tomando conta, e falou: meu Deus do céu, esse lobo é meio grande. O lobo começou a rir, mas o lobo desgraçou a rir. Uma casinha daquela, você diz, com um sopro eu acabo com isso. E deu um sopro. Aquele sopro, mas jogou palha para cima, para todo lado, sujou a avenida, sujou tudo ali, só ficou aquele porquinho encolhido lá no canto olhando aquilo e falou: o lobo vai me matar. Mas o lobo ria tanto que ele rolava no chão de dor de barriga, de tanto rir daquela proteção. O Cícero aproveitou-se daquilo e saiu correndo, falou: vou procurar ajuda meus irmãos. E saiu correndo, viu a casinha de madeira, de gravetos e tal, e correu lá. Era a casa do Heitor. Ele entrou lá para dentro, os 2 se protegeram e ficaram ali. E o lobo chegou, quando viu casa de madeira, e teve outro ataque de riso. E falou: eu vou soprar e acabar com isso. E soprou. Quando ele soprou, a gente voou graveto para todo lado. Na cidade perto parecia que estava chovendo palito. E o lobo ria e os dois porquinhos abraçados um no outro, ele vendo aquele lobo. Quando eles viram o lobo rolando no chão de tanto rir, eles falaram: tempo de escapar. E aí ele escapou, o lobo correu atrás deles, eles não tiveram jeito e entraram na casa do porquinho Prático. O porquinho Prático, que construiu a casa toda de pedra, de alvenaria, seguindo a ciência e a técnica, ganhou o apelido de Pedrito, porque a casa era de pedra. O lobo chegou, olhou: que casa esquisita, eu vou derrubar isso aqui no sopro também, porque porquinho é todo porquinho mesmo. E disparou a soprar, e ele soprava, e a casa nem mexia, e ele foi soprando, coitado, botou as ventas todas para fora, soprou e não conseguiu nada.
O final da história é meio confuso. Tem gente que fala que o lobo soprou tanto que desistiu e falou, ano que vem eu volto e vou procurar outros lugares aí onde o pessoal não está fazendo isolamento social, e aí eu pego lá todo mundo e vou largar esse povo daqui. Outros já dizem que não, dizem que o lobo fingiu-se de Papai Noel, foi pular a chaminé, mas lá debaixo da chaminé da casa tinha um caldeirão fervendo lá, e ele caiu lá e morreu e acabou essa história. Bom, apesar dessas versões todas, uma coisa é certa, no final tudo acabou bem. Ok. É uma história que eu contei, gente, é uma metáfora. É claro que eu contei uma metáfora assim, muito escancarada. Todo mundo notou do que eu estava falando. Eu estava falando da história dos 3 porquinhos e o Corona Lobo. É uma maneira de você prender a atenção das pessoas falando de uma coisa quando você quer se referir a outra. Isso é metáfora. E isso é fabuloso, gente. Isso tem uma força na programação neurolinguística. Sabe por quê? Porque ela distrai o nível consciente das pessoas. Você se lembra? A nossa mente consciente, ela é analítica. Ela é racional. E, portanto, quando ela está diante de um enredo, de uma história, a história tem enredo, ela quer saber como vai acabar, ela quer saber como as coisas ali dentro se conectam. E com isso, ela perde o foco de fora. Ela fica voltada para dentro. Isso se chama transe hipnótico. Todas as vezes que você ouve uma história e presta atenção e coloca o seu foco na história, você entra em transe hipnótico. Neste momento, você está aberto a receber todas as mensagens que estão subliminarmente entrando na história. Você manda uma série de informações subliminares ali, porque com o consciente voltado para dentro, o inconsciente fica voltado para fora. E o inconsciente recebe todas essas mensagens subliminares. Isso é fantástico para educar a gente. Foi assim que nós fomos educados, ouvindo histórias. E a gente pode fazer isso muito em terapia. Com criança é uma maravilha. Você conta a história de um coelhinho que lá no inconsciente da criança é ela própria o coelhinho. Você conta uma história de um coelhinho que está com um problema para resolver o problema da criança. Funciona maravilhosamente bem. No curso Practitioner em Programação Neurolinguística do nosso instituto, nós deixamos esse capítulo de metáforas para o final, para o encerramento. Porque fica um encerramento lúdico, gostoso, as pessoas contando história, trocando mensagens de analogias e de similaridades. Essas coisas que provocam mudanças fantásticas na gente. Tá? Então, eu convido vocês. Não sei nos outros institutos em que ponto do curso é que estão as metáforas. No meu, está no final. Eu criei essa série colocando os padrões mais ou menos na mesma ordem que eu utilizo em sala de aula. Então, neste caso, esse aqui seria o último vídeo. Mas, na verdade, não é o último, não. Sabe por quê? Porque eu ainda quero fazer um vídeo de encerramento. Um vídeo de mandar um grande abraço para vocês. Com relação aos padrões da PNL, a gente encerra aqui. Com muita felicidade. Para fazer o encerramento, eu vou para um outro país qualquer aí. Eu já mandei reservar aí, talvez, eu não sei, talvez eu vá para as ilhas gregas. Estou com vontade de ir até a Grécia lá para fazer o encerramento da nossa série PNL aqui, lá. Ok? Gente, um abração para todos e vamos caminhar 2,5 km aqui, nessa avenida. Sabe para quê? Para ver se por aqui tem PNL. Porque o importante é que você siga com a PNL, porque ela sabe o caminho. Um grande abraço, gente. Vamos lá. Tchau.